Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Michael Page, o Entrevistas. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho das tendências de remuneração, de carreira e discutir um pouquinho dos temas quentes do mercado de trabalho. E para isso eu trouxe alguns convidados muito especiais para que a gente possa pegar um pouquinho tanto da percepção do lado do recrutador quanto do pessoal mais ligado ao RH, remuneração e benefícios, para que a gente construa um pouco desse cenário para vocês. Queria trazer os meus convidados para se apresentar, para que eles contem um pouquinho da trajetória deles. Então, Gênesis, quem é você além do seu CV? Ótima pergunta. Primeiro é um prazer estar aqui, na terceira vez participando do Entrevistas. Quem sou eu além do meu CV, né? Eu sou um headhunter que, depois de muito tempo, resolveu voltar ao meu hobby preferido, que é fazer teatro. Então eu estou aqui hoje dentro da Michael Page já tem 8 anos e resolvi me encontrar aqui com o meu lazer, com a minha atividade preferida. Faço recrutamento aqui hoje na Michael Page das áreas de recursos humanos e marketing, então falo com executivos dessas áreas. Para mim é um prazer falar desse tema, porque esse tema ele engloba vários aspectos, principalmente um aspecto muito importante que a gente debate bastante em recursos humanos, que é o aspecto do engajamento. Então vai ser um prazer falar desse tema aqui. Muito bom. E você, Lucas, quem é você além do seu CV? Boa, primeiro um prazer, Dedini, Gênesis, participar. Adorei essa pergunta, gostei da reflexão. E trazendo quem que é o Lucas além do LinkedIn, eu vou começar dizendo que eu sou um ex-morador de comunidade, então até os meus 18 anos morei na comunidade. Sou entusiasta de esporte, sou atleta tetracampeão sul-americano de luta de braço, ou braço de ferro. Adoro esportes em gerais, kartista amador. De vez em quando quebro uma costela, já foi a segunda costela já quebrada. Adoro, tenho um quê de professor, gosto de dar aula, gosto de falar, gosto de palestras, de podcast também participar. Próximos eu estou aí, é só chamar. E além disso, eu tenho 21 anos de carreira corporativa dentro de recursos humanos, a maioria ali do tempo em empresas de tecnologia, então nas big techs aí, uma IBM, Cognizant, XP, OLX, então um pouco do currículo corporativo. E depois de 21 anos de carreira corporativa, eu resolvi me dedicar integralmente a trazer inovação para esse assunto que a gente vai falar, sobre remuneração. Então, há pouco tempo, 3 semanas, iniciei ou me entrei de cabeça integralmente na Comp, que é uma HR Tech voltada para recursos humanos, para remuneração. E vai ser um prazer discutir um pouquinho aqui esse tema que eu sou apaixonado, que eu gosto tanto quanto esportes. Muito bem, muito bom, muito legal. Acho que é um prazer estar aí tá com vocês aqui junto comigo. Me apresentando rapidamente, eu sou Stefano Dedini, um dos diretores do Grupo Page para o Brasil. Faço parte do board da empresa hoje e sou um apaixonado aí por tudo que se fala de carreira, de performance. A gente tem discutido isso muito nos nossos podcasts, então é um prazer também poder contribuir e agregar um pouco de valor nessa frente também. Para começar, assim, a gente vai falar muito de temas super quentes, complexos, e que estão muito em alta, né? Então eu vou trazer alguns indicadores aqui do estudo que a gente fez, de remuneração em 2024, para que a gente possa fazer o kickoff da nossa conversa aqui, né? Então, só para trazer números aí, 71% dos candidatos indicam que salário é o elemento mais importante no emprego atual. A gente vai falar um pouquinho de remuneração. 41% dos profissionais não consideram a sua remuneração justa e 55% acham que isso é uma fonte de estresse. Contudo, 37% das empresas não planejam aumentar os salários em 2024 além do dissídio e flexibilidade. Então, poxa, a gente tem uma rota de colisão aí. Como que essas coisas como que essa dinâmica vai se assentar, né? Então é muito importante a gente discutir isso. A gente vai falar também sobre o papel dos escritórios físicos, de flexibilidade, de remuneração variável. A gente vai falar um pouco da remuneração, da diferença, por exemplo, de remuneração entre homem e mulher. Então, bastante tema quente aqui para a gente falar. E eu queria começar uma pergunta para o Ducas, né? A gente, que é um cara que está há muito tempo dentro do universo de remuneração, que conhece muito disso. Lucas, me fala uma coisa, né? A gente fez uma enquete onde a gente perguntou, né, o quanto que a remuneração afeta a satisfação do profissional no trabalho. E para nossa, assim, a gente já imaginava isso, né? Mas o percentual foi bem alto. 70% dos respondentes falaram que afeta muito.
Me fala uma coisa, dentro da tua, da tua trajetória, da tua carreira, como que você tem visto esse impacto do salário na satisfação? Não, de fato, né, o salário, né, não vou nem retomar aqui o histórico do que é o salário, mas ele tem o papel fundamental e primário ali de começando a nossa pirâmide de Maslow de todas as necessidades, né? Então ele afeta de várias formas. Mas o que a gente vem enxergando no mercado, enfim, nas pesquisas, em todo o trabalho de benchmark que a gente faz conversa com as empresas, além do valor monetário em si, daquela questão de justiça, de valor pago para cada função, cada atividade, eu observo cada vez mais que esse desconforto que causa, esse estresse que causa no trabalho, ele é muito mais ligado à transparência das regras, dos motivadores, de como as empresas pagam, do que mesmo o valor intrínseco ali monetário daquela remuneração. Então, a gente investe muito como empresa, milhões, bilhões, dependendo do tamanho da empresa, em tudo que é direcionado ali ao que a gente chama de labor cost, né, o custo da força de trabalho, para trazer engajamento, para trazer um ambiente colaborativo, entre outras coisas. Inúmeros, né, milhões de reais em salários e encargos, que no Brasil é muito alto, né, custa muito caro. E todo esse investimento que a gente faz, colocando benefícios e tudo, a gente investe muito pouco em comunicação, a gente como empresa, né, de mostrar qual que é o propósito de valor, a proposta de valor que a gente tem como empresa, que, óbvio, a base ali é o salário, mas vai muito além daquilo. Então, a gente já tem as dificuldades da guerra de talentos que a gente tem no mercado, de saber qual que é a remuneração adequada para cada função, dentro de cada segmento, mas também, quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem informação de mercado, quando a gente pesquisa, a gente produz muito pouco valor ao comunicar, né, a dar transparência nas regras, né? Tem faixa salarial, não tem faixa salarial. O que eu preciso fazer para passar de fase, né? Progressão, treinamento e desenvolvimento. Se eu receber um salário maior, eu vou ter que bancar todo o meu treinamento e desenvolvimento. Então, junto com o valor, né, monetário, tem todas essas questões que são mais, que a gente chama de salário emocional, e não é balela, não é, né, abraça árvore, faz sentido, mas isso é um impacto que a gente vê no dia a dia. Primeiro, se eu tenho informação ou não, se eu sei o quanto eu tenho que remunerar dentro do meu segmento, e depois o que eu faço com aquela informação, como é que eu uso dentro de casa. Legal, muito bom. Quero emendar com uma segunda pergunta para o Gênesis. É importante, é legal de trazer para vocês alguns números também, né? Nessa primeira enquete que a gente fez que eu perguntei para o Ducas, a gente teve mais de 4.000 votos, então massa crítica bem relevante. E para essa segunda pergunta também tivemos mais de 4.000 votos, né? Gênesis, basicamente a pergunta foi: se você fosse aceitar uma proposta de trabalho, o que que você priorizaria, né? E também para a gente já imaginava, né? 52% das pessoas colocaram como salário como prioridade, 12% falaram de benefícios e 36% falaram de flexibilidade. Quando a gente fala de processo seletivo, da tua dinâmica de recrutamento com os RHs, o que que você tem sentido? Como que o mercado tem olhado para as propostas ganhadoras? Como que eu penso numa proposta ganhadora aí para um executivo? Eu acho que a pesquisa ela reflete muito também a uma falta de comunicação que o Ducas falou que a gente tem dentro das empresas, mas eu acho também uma falta de autoconsciência dos candidatos também da remuneração paga no mercado. A gente fala muito de flexibilidade hoje em dia, eu acho que depois da pandemia a gente teve um boom do assunto flexibilidade, porque ele está muito atrelado a salário também. E eu tenho certeza que nessa pesquisa muita gente queria responder as duas coisas, né? Flexibilidade e também remuneração. O que eu percebo hoje é que a gente não consegue ter hoje, nem o candidato, nem a empresa, uma relação que vá junto na flexibilidade com o salário em muitos momentos, daí vem a frustração. Então, eu acho que o que é mais importante, o que a pessoa vai julgar mais importante para ela, vai ter que estar atrelado a diversos fatores. Então, de repente, em algum momento, a minha flexibilidade do trabalho vai ter que diminuir um pouquinho para que eu tenha uma remuneração um pouco mais agressiva. Em algum momento, eu vou ter que andar com essas duas coisas juntos. Em algum momento, eu só ando com a minha flexibilidade. Eu acho que vai depender muito da ambição de cada candidato. Mas o que não dá para ter tanto das empresas quanto do candidato, é a falta de conhecimento do que está sendo pago, do que está sendo ofertado, porque a gente fica um pouquinho para trás na atração, na retenção desses talentos. Então, eu acho que a dica para o candidato seria
antes de botar uma pretensão salarial, entender um pouquinho como que o mercado está pagando. E para as empresas, antes de fazer uma oferta, que muitas vezes pode ser uma oferta não interessante para o candidato, ver que tipo de oferta poderiam ofertar para esse candidato em uma outra empresa. Porque, às vezes, não é só acertar na oferta, mas acertar que o candidato fique na empresa e que se engaje na empresa. Então, eu acho que tem aqui um autoconhecimento e um conhecimento de mercado que pode ajudar nesse momento de pedir remuneração, de pedir flexibilidade também. Legal, muito bom. Eu queria puxar um pouco do gancho desse tema de flexibilidade, porque eu acho que isso é super quente. A gente viveu um cenário onde a grande maioria das empresas trabalhava só no presencial, veio pandemia, né? A gente teve aí um pouco da mudança para o home office e depois a gente teve a volta, né? O famoso modelo híbrido. E agora a sensação que eu tenho é que muitas das empresas elas estão ainda não tem muito claro se vão para o modelo híbrido, se voltam 100% presencial, se ficam 100% no remoto. Queria saber um pouco da tua leitura, porque essa flexibilidade depende... O que é flexibilidade para cada executivo, né? O que você tem visto, É Lucas? isso. Exatamente. E para responder, eu vou pegar o gancho da resposta do Gênesis sobre isso, que você disse quando você tem que conhecer o mercado, o que o mercado faz, o que o mercado paga. Você tem que se conhecer qual que é a sua flexibilidade, quais são os seus valores, e esses valores, ao longo do tempo, ao longo da carreira, ele pode ser mutável, né? Poxa, hoje eu quero acelerar minha questão financeira, então talvez eu tenha que abrir um pouco mão daquela flexibilidade de poder trabalhar em casa, ou trabalhar até próximo, né, da minha casa, para eu ter uma remuneração talvez um pouco mais acelerada, um pouco mais agressiva. No momento de vida que eu quero constituir família, quero ter filho, talvez essa flexibilidade vai pender mais por essa questão. Tenho a flexibilidade de trabalhar de casa, home office, talvez abrir mão disso vai impactar um pouco na questão financeira. Então, essa questão de flexibilidade vai depender desses dois fatores, da gente se conhecer e também conhecer o mercado e conhecer as empresas, o que as empresas fazem e praticam, para a gente entender o que tem essa conjunção de valores, né, dos nossos valores como candidato, como colaborador, e os valores da empresa também. Na pandemia, a gente viu uma necessidade de todo mundo estar remoto, dentro de casa. Então, assim, segmentos muito tradicionais de indústria, de atendimento. Eu estava, na época da pandemia, fiz uma migração de carreira para uma empresa de atendimento, e nunca, né, se falou de atendimento de casa, home office. Uma empresa gigantesca teve que mover 30, 40 mil pessoas para trabalharem de casa, né, numa atividade que nunca foi feita. Foi um sucesso, até depois que se estabilizou, a produtividade aumentou dessas pessoas, depois mudou todo o cenário, a gente, né, a pandemia, ela deu uma afrouxada, a gente começou a voltar. E aí fica nessa discussão de qual que é o melhor modelo. Todo mundo presencial, todo mundo remoto, híbrido. E eu trago, quando a gente fala de flexibilidade, eu trago um quarto modelo que a gente não está falando no mercado, que é o modelo flexível, né? O modelo presencial, todo mundo dentro de casa. O modelo remoto, tá todo mundo trabalhando, dentro de casa, o modelo presencial da casa da sua empresa. O modelo remoto, todo mundo trabalhando na sua própria casa. O modelo híbrido você tem, não obrigação, mas alguns dias da semana, 2 dias, 3 dias, tem que estar aqui, né? E esses dias nem sempre são intencionais, né? O flexível se eu quero, né, eu preciso trabalhar de casa, eu posso. Se eu quero, eu preciso trabalhar no escritório, eu posso. Até a flexibilidade de não ter dias contados, né, 1, 2, 3, 4, sei lá quantos dias forem ali, mas eu tenho estrutura no escritório para ter essa flexibilidade de ir trabalhar no escritório. Às vezes eu me concentro melhor, consigo ser mais produtivo, ou consigo interagir com pessoas e ser mais criativo, ou ser mais resolutivo no presencial. E também a flexibilidade de ter poxa, tem uma consulta, eu tenho que levar meu filho, eu tenho alguma questão ali pontual e eu preciso conseguir conciliar meu trabalho com minha vida pessoal. Tem fórmula mágica? Não, mas eu acredito que a gente pode encontrar o melhor dos dois mundos, tá? Então, o melhor do presencial e o melhor do remoto, né, de trabalhar de casa. Vejo poucas empresas trazendo flexibilidade, né? Ou é remoto, ou é presencial, é híbrido. 100% full remoto, acho que poucas empresas a gente está vendo. Coisas para a gente levar em consideração de qual que é o melhor modelo. Quando a gente está falando de cultura, é mais do que está na parede do que está na intranet. Cultura são as nossas atitudes como empresa no dia a dia. Como é que eu contrato? Como é que eu reconheço? Como é que eu recompenso? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu demito? E essa cultura, ela está... o chanceler dessa cultura é a liderança, né? Então, desde o CEO, desde o presidente, até, né, o board, até os líderes,
e são eles que disseminam essa cultura, né? Então, são as atitudes do líder que vão ajudar a disseminar a cultura. Como eu trabalho de forma remota, também é forma de cultura. Mas quando a gente quer ou mudar um comportamento ou drivar uma mudança de cultura, é muito mais difícil fazer isso no remoto ou no híbrido, né? Porque às vezes eu tenho que lembrar, poxa, temos aqui eu, o Gênesis, fisicamente, né? O Stefano tá na casa dele, a gente resolve fazer uma reunião muito rápida para alinhar alguma coisa, mas, poxa, a gente tem que alinhar com o Stefano também. Vamos entrar numa sala ali, colocar ele no call, então a dinâmica era um pouco mais difícil. Bala de prata não tem, mas eu acredito que a gente consegue trazer o melhor dos dois mundos, sempre com a intencionalidade. Promovendo visitas, seja no híbrido, poxa, vamos juntar segunda, terça e quarta, segunda, quarta e sexta, o que quer que seja, mas promover mais encontros intencionais, principalmente entre áreas, né, entre departamentos, para fazer com que essa experiência física ela seja mais proveitosa possível. Por exemplo, teve casos nesse flexibilidade de híbrido e remoto, de eu tentar fechar minha agenda para ir para o escritório, para ficar 100% lá presencial com as pessoas, e 90% do escritório em ligação, em telefonema, né, fazendo reunião com alguém remoto. Então, eu falei, poxa, aproveitei muito pouco ali aquela minha intencionalidade de ir e de encontrar com as pessoas, enfim, de conversar, de tratar alguns temas ali que no presencial ajuda bastante. Eu acho assim, só para complementar também, em processo seletivo a gente vê muito a falta de flexibilidade alinhada à falta de visão de produtividade, né? Então, assim, eu não consigo controlar, não consigo falar do assunto, então eu não sou flexível, tá? E eu acho que talvez as empresas e também os candidatos precisam perceber que a produtividade é o que vai gerar o crescimento da carreira também, né? Ou o crescimento do negócio. Então, eu vejo muito essa mistura de flexibilidade com produtividade porque a gente não sabe, mais uma vez ainda a falta de comunicação. E eu acho que falta de comunicação vai permear todo o nosso roteiro aqui de conversa, porque é o que falta também um pouquinho nas organizações e da gente com as organizações também. Então, acho que é legal levantar esse ponto que flexibilidade, muitas vezes ela está confundida com eu não vou dar flexibilidade porque eu não consigo medir a produtividade do profissional. Então, é mais fácil ele estar aqui perto de mim, né, junto na empresa, para que eu consiga vê-lo produzindo. Então, acho que a gente pode andar um pouquinho nesse aspecto também. Muito bom. Vou pegar esse tema polêmico, né, que é a flexibilidade aí, e puxar outro tema polêmico, né? Quando a gente fala do trabalho flexível, quando a gente fala de remuneração, naturalmente a gente está falando em retenção dos profissionais dentro da nossa estrutura. Então, quanto melhor posicionado eu estou nesses dois temas, normalmente eu tenho uma retenção maior, um turnover menor por consequência. Mas a verdade, né, é que quando a gente olha para a realidade do mercado de trabalho, o tempo das pessoas nas empresas diminuiu. Né? Então a gente fez uma enquete também bem interessante, onde a gente perguntou, né, há quanto tempo você está no seu trabalho atual? E 37% das pessoas responderam menos de 2 anos, 32% de 2 a 5 anos e só 31% mais de 5 anos. Então isso acho que reflete um pouco. Queria perguntar, Gênesis, como que você tem visto esse movimento entre os executivos? Eles têm se movimentado de forma mais rápida mesmo? Tem, a resposta é sim, e a boa notícia é assim, a gente não tem hoje profissionais se movimentando tão rápido da forma que a gente tinha antigamente, né? Hoje as pessoas não estão trabalhando mais por tempo de carreira, e sim por implementação de projetos, ou seja, que case eu tenho, que case de sucesso eu tenho para contar numa próxima etapa. Então, assim, a resposta é sim, as pessoas estão se movimentando mais. Ao mesmo lado das empresas, o que eu sinto as organizações, elas estão muito menos preconceituosas com profissionais que se movimentam mais rápido, porque elas estão buscando esses projetos que essas pessoas implementaram. Talvez o que a gente não possa se confundir aqui agora é pensar que todo mundo que está ficando menos tempo está implementando mais projetos. Não é essa a realidade. A gente vê muitos casos acontecendo isso. A gente tem profissionais que a gente conversa que realmente implementaram, que fizeram, que aconteceram, que trouxeram resultado para as empresas, mas muitas pessoas que passaram 2 anos procurando se encontrar numa organização e a organização procurando encontrar o lugar dela. Então, o que eu percebo aqui é que a gente tem que separar um pouquinho o joio do trigo. Está mais rápida a movimentação, sim, mas aqui tem uma parte de profissionais que estão produzindo, sendo mais produtivos, crescendo mais, né, dentro da carreira, e alguns profissionais que ainda estão procurando se achar. Mas, mais uma vez, em torno da comunicação talvez mal feita da empresa, ou por falta de esclarecimento do profissional do que ele quer da carreira, ele procurando se encontrar, que não tem nenhum problema em relação a isso. Mas a gente tem aqui 2 caminhos, o caminho bem-sucedido e o caminho que não é bem-sucedido, porque o profissional ainda está procurando entender nesse curto período o que a empresa faz,
qual é o papel dele dentro da empresa. Então, assim, a gente tem profissionais se movimentando mais, as empresas estão mais abertas a esses profissionais, ainda bem, mas a gente percebe que tem que ter um cuidado aqui, sabe? Esse pouco tempo tem que ser um tempo que seja um tempo qualitativo, não pode ser um tempo simplesmente que eu estou aqui na empresa, não me encontrei e estou avaliando o mercado o tempo inteiro. Isso não é engajamento. Legal, muito Perfeito. bom. A gente tem um tema também que eu acho que é super relevante. A gente tem a nossa estrutura da Paid Interim aqui, que basicamente fala de trabalho por prazo determinado, né? E é uma estrutura que está engatinhando ainda no Brasil, porque é, o, tra- o- esse conceito de trabalhar por projetos para o brasileiro ainda é novo, né? O europeu, o americano, ele está mais acostumado um pouco disso, mas esse é um tema que está crescendo bastante, né? Então também tem um pouco dessa leitura de a gente aprender a trabalhar por projeto, né? Eu acho que essa é uma tendência bem relevante aí. Puxando um pouco desse gancho, né, eu queria falar sobre também desenvolvimento, da parte mais de conhecimentos técnicos mesmo, né? Falando de educação, de cursos, de preparação e etc. E é um tema muito grande, né? De quem que é a responsabilidade disso? É do indivíduo? É da empresa, né? Isso é super polêmico. Eu já escutei boas respostas de todos os lados. E a gente fez uma enquete sobre esse tema, perguntando para as pessoas, né, se as empresas deveriam fornecer mais oportunidades educacionais ou é uma responsabilidade individual de cada um, né? E 4% responderam que é da empresa. Isso foi uma surpresa, até imaginei que ia ser um pouco mais. 14% responderam que é do profissional e 82% responderam que é de ambos. Lucas, me conta um pouquinho da tua visão nessa linha. Não, é legal. Eu acho que talvez nesse meio do caminho a gente tenha se perdido um pouco, né? Porque quando a gente pega lá atrás, quando a gente fala de carreira, eram aquelas carreiras lineares, né? Aquelas empresas gigantescas que vinham, entre aspas, com uma receita de bolo, né? Então, passo um, passo dois, passo três, e tá aqui o que que você tem que fazer para você, né, passar de fase, passar de nível, uma coisa um pouco mais estruturada e hierárquica. E talvez a gente saiu disso, e a gente foi para um outro polo, né? Que eu não vou te dizer exatamente para onde você vai, é um mundo de possibilidades e você se vira, né? Então, mas quando a gente olha até o resultado da enquete, que a responsabilidade é de ambos, essa é uma percepção bem acertada, e de fato é de ambos. Cada um dentro da sua responsabilidade. E como é que eu enxergo os papéis e responsabilidades, né, tanto da empresa quanto do colaborador? Eu acredito ainda como empresa, do lado da empresa, que eu tenho que mostrar, talvez não uma carreira tão estruturada, tão linear, com descrição de cargo muito bem feita, né? Mesmo porque, ainda mais o Gênesis, você acaba contratando para uma empresa, um cliente aqui, daqui a 6 meses aquela cadeira já mudou, Sim. né? Então aquele job description que você trouxe, ele já se multou, né, com o passar do tempo. Então eu acredito como empresa, a gente tem que sim mostrar as possibilidades, né? Então eu entendo como um mapa de possibilidades, não mais a carreira, um negócio linear, mas um mapa de possibilidades, quais são as possibilidades, que funções existem, né, na empresa, para onde a gente está indo como empresa, o que eu preciso de novos conhecimentos, novas habilidades de futuro, né, o que talvez eu não tenha hoje. Então, como empresa, eu vejo que a gente tem que ainda dar essa transparência, dar essa clareza, a gente se perdeu muito nisso. E também, e o que faz parte quando a gente fala do Total Rewards, né, dentro da minha proposta de valor, o investimento que eu faço nas pessoas, como é que eu ajudo também as pessoas a se desenvolverem dentro do que eu acredito que eu preciso para mim, como empresa, como negócio. Então, um mapa de possibilidades e aqui as indicações, sejam de treinamento, sejam associações com universidades, com faculdades, enfim, o que quer que seja, para dizer para o colaborador as possibilidades e o que, que ele pode fazer, né? Então, do outro lado, o colaborador é entender para onde a empresa está indo, quais são as minhas competências, o que, que eu tenho hoje, que eu consigo continuar aqui agregando para a empresa no futuro, e o que, que eu preciso ter, que a empresa já me disse, né? Então, está aqui a minha responsabilidade de treinar, de fazer cursos, de ir atrás dos conhecimentos requeridos. A gente tinha aquela estratégia de upper out, né, que eu acho que é um pouco das Big Four, né, que tinha bastante disso, que você começava ali na base, né, como um júnior, então você tinha ali descrito o que precisava para você passar de fase, chegou 2, 3 anos, se você não tinha se preparado, porque eu como empresa tirei todas as ferramentas, era você que tinha que ir atrás e produzir melhor, né, tudo também atrelado à performance e desenvolvimento, né, findando esses 2, 3 anos, se eu não estivesse pronto para o próximo nível, eu estaria pronto, né, para fora, né, ou eu subo, eu sou promovido ou não. Então, eu pego isso como extremo, como exemplo, só que a outra ponta a gente se perdeu, né?
tudo bem, a gente quer fazer a descrição de cargo, mas não quer, mais ou menos, mas o que a gente espera de habilidades e comportamentos e atitude dos colaboradores para a gente atingir o nosso objetivo como empresa. Então, falta essa transparência. A gente saiu de ter tudo muito descrito, muito delimitado, de job description muito, né, aquelas páginas e páginas de job descriptions para não ter nada e nenhuma orientação de futuro, né, de mostrar, olha, existem possibilidades, né, referências, enfim, parcerias, o que quer que seja, de cursos e investimentos que a gente faz em pessoas, está aqui, e você como colaborador agora, né, investe seu tempo, investe aqui para você se desenvolver e ir, né, para onde o que faz sentido para ti e onde eu estou mostrando que faz sentido para mim como empresa. A boa notícia que eu percebo recrutando, principalmente para a área de recursos humanos, é que as posições de desenvolvimento, de treinamento, foram as posições mais aquecidas que a gente teve desde agosto do ano passado para cá. Isso reflete muito a empresa também gritando essa necessidade de ter um RH que olhe para desenvolvimento e treinamento do profissional. Em todos os níveis, aqui a gente está falando de posições desde analistas a posições gerenciais, assim, em organizações grandes ou em organizações menores, mas com RH com esse foco. Então a boa notícia é que a gente, né, parou de investir, mas a gente está tendo a consciência de que a gente precisa. E o grau de investimento que um estagiário precisa, que um CEO precisa, é bem diferente. Só que todos têm as mesmas necessidades e o RH tem que olhar para essas necessidades de forma igual. Assim. É difícil, é desafiador, mas eu percebo que tem essa mudança também. A gente está fazendo cada vez mais posições de desenvolvimento e treinamento porque as empresas estão identificando essa necessidade. Um outro assunto agora é se esse RH vai ter poder de fala, se ele vai conseguir implementar o que as empresas querem, porque precisa também de uma transformação cultural aqui em acreditar no investimento e tudo mais. Mas eu percebo essa demanda aumentando bastante. Eu acho interessante a gente até explodir esse tema de uma forma mais macro, mas eu acho que esse tema né, da educação, do desenvolvimento das pessoas, ele é muito parecido, né, com quando a gente fala de saúde mental. Né? Por que eu quero fazer esse paralelo? Porque cada vez a posição da empresa, a responsabilidade da empresa tem sido cada vez mais presente dentro da vida pessoal, né, vamos dizer assim, do profissional. E o profissional também cada vez mais representa a empresa em situações diversas, né? Fala como um responsável, né? Muitas vezes as pessoas me conhecem, é o Stefano Dedini da Michael Page. Então eu posso falar que aqui é o Stefano Dedini, mas sempre meu nome vai estar atrelado à marca, né? Então eu acho que essa simbiose, né, entre a vida da pessoa física e a vida do profissional, ela tem sido cada vez mais importante e mais presente, né? Então, essa responsabilidade compartilhada, eu acho que é um tema super quente e que vai dar bastante pano para manga. Gênesis, você concorda? Me explora um pouquinho esse tema aí. Sim, eu acredito que a empresa hoje com home office, né, ela tá dentro da casa das pessoas, né? Então, assim, a responsabilidade ela é grande, né? Porque ao mesmo tempo que você está lidando com a sua família, você está lidando com a empresa em questão de segundos. Você não separa mais o tempo do trânsito ou o tempo do transporte para você chegar na sua casa. E em relação ao que você falou da gente também representar uma parte da empresa, a internet está aí para isso, né? Hoje a opinião que a gente emite é uma opinião que muitas vezes pode, né, espelhar ou pode refletir no nosso negócio. O que eu percebo hoje é uma preocupação muito grande das empresas na questão da qualidade de vida, na questão de ter o profissional bem, mas trabalhando de forma muito uniformizada, tá? Muito padronizada e pouco personalizada. Porque a qualidade de vida de um não é a qualidade de vida para o outro. Isso definitivamente não é. Então, acho que o cuidado que a gente tem que ter nessa questão da gente procurar que as pessoas tenham qualidade de vida, ou que a gente tenha responsabilidade emocional pelas pessoas, é conversar, identificar, mapear. Onde é que estão esses problemas que a gente tem, onde a gente pode ter problemas com alguma mudança de política. Em relação a outro ponto, eles se misturam, mas são separados. A gente representa a empresa, mas também como que a empresa quer que, enfim, que a gente se identifique com a marca dela. Muitas vezes a gente não tem esse aspecto cultural interno muito forte, mas a gente quer que o nosso funcionário espelhe a nossa cultura para fora. Eu estou repetindo várias vezes, porque eu acho que o aspecto de comunicação é o que breca muito dos efeitos positivos que a gente tem que ter, seja em engajamento, seja em qualidade de vida, ou seja na imagem que a gente passa, que a nossa empresa passa. Eu acho que a gente exige, mas a gente se comunica pouco.
Legal. Eu gosto muito do conceito de ecossistema. Eu já falei isso aqui em outro episódio do podcast, mas é um pouco do conceito do SG, né? As pessoas pensam no SG objetivamente, né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade, ou seja, se a gente quer ter uma empresa que retém talentos, que tem pessoas que vão levar a empresa para um próximo patamar, a gente tem que cuidar delas Exato. também, né? Porque no final do dia, isso tem um impacto direto no business, né? No negócio. Então, esse conceito de ecossistema, de sustentabilidade, do ponto de vista de pessoas em relação às corporações, eu acho que é um tema super quente, super relevante. Queria voltar um pouquinho no tema remuneração. Eu acho que esse é um tema que todo mundo gosta muito de falar, né? É um dos temas que mais dá audiência aí quando a gente fala aqui em podcasts ou em tomadas aí com mídia. Me fala uma coisa, Lucas, a gente discute um monte sobre gênero, sobre salários de homens e mulheres, etc. Como vocês têm visto o comportamento, né, dessa diferença? Existe ainda, não existe? Isso melhorou? Legal. Eu vou pegar esse gancho de que a gente gosta de falar sobre remuneração. Tem aquele jargão antigo de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E recentemente eu li numa reportagem falando sobre remuneração, adicionando um terceiro elemento que de médico e louco, especialista em remuneração, todo mundo tem um pouco. Né? Então você acaba tendo aquele gestor, aquele líder que liga para o amigo dele que trabalha numa empresa, quanto é que você paga aí, o que você faz? Então todo mundo sabe de remuneração, então o negócio ele está bem generalizado. Quando a gente entra nesse aspecto que não é novo, né? Não é recente, quando a gente fala de equidade salarial entre gêneros, o Brasil a gente sempre acaba indo um pouco atrás das tendências, né? Então a Europa começou muito forte, Estados Unidos, no Brasil a gente está vendo isso mais forte, até com força de lei, né? Da lei que foi sancionada em junho do ano passado, teve o decreto agora em novembro, e a gente está no período agora em 2024, onde todas as empresas estão tendo não só que olhar para isso, mas reportar suas informações de forma pública internamente, né? Vou chegar na questão de gênero, mas se a gente pegar pelo começo da conversa, que todo mundo gosta de remuneração, a gente sempre olhou como uma caixinha preta. Aquele negócio muito técnico, muito difícil, só o RH sabe, às vezes nem só o RH, só a área de remuneração, só o cargos e salário, só aquela especialista que sabe como é que isso funciona. E isso faz sentido, né, nos primórdios, que era estratégico da empresa ter como informação muito sigilosa, e hoje já não é mais. A gente está falando de engajamento, de equilíbrio, de transparência, de comunicação. Então isso já não é mais estratégico, todo esse segredo. Só que a gente, como empresa, a gente nunca nos preparamos como empresa e a liderança para falar sobre salário, né? Então a gente está hoje, via, né, força de lei, publicando uma informação que os nossos líderes não entendem como é que funciona aquela informação, principalmente os nossos colaboradores, né? Se o nosso líder não consegue falar, o nosso colaborador. Porque qual que é o tema que a gente pega? A intenção do governo, seguindo, né, as tendências mundiais, ela é muito acertada, que é que as empresas comecem a falar mais sobre isso, desenvolvam políticas claras de progressão de carreira, de fomento à diversidade. Esse é um gap social, secular, milenar, sei lá de quanto tempo. Então a intenção do governo foi acertada nesse sentido de você ter uma política clara de progressão de carreira independente do gênero. Além disso, a gente sabe que a gente tem gaps sociais, né, que a gente fala de SG. E você, como empresa, você está fazendo alguma coisa adicional a essa política para fomentar a diversidade, para a gente cobrir esses gaps aos poucos? Então, quando a gente olha o decreto, é muito mais incentivando que as empresas se estruturem melhor e comuniquem melhor e deem mais atenção para isso do que se a gente olhar a questão negativa, poxa, vou ter que multar se tiver uma disparidade salarial entre homem e mulher. Vamos falar um pouquinho sobre assim, o conforto das pessoas de falar sobre salário, né? Isso é uma coisa, é um tabu, né? Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de falar e a gente às vezes até tem vergonha de falar, né? A remuneração, seja para cima ou para baixo, mas enfim, a gente não se sente confortável de falar sobre. Gênesis, como que você tem visto isso? A gente fez uma pergunta, né? Uma enquete. Perguntando se as pessoas se sentiriam confortáveis de compartilhar a remuneração com colegas de trabalho. E 56% respondeu que não, que evita o tópico, e só 29% falou sim com ressalvas. 9% falou sim com ressalvas, e só 15% falou sim com a transparência é crucial.
Como que você tem visto isso nas empresas? Não, tem uma história engraçada. Eu morei 6 anos em Montreal, no Canadá, né? E lá não é porque era cultural do país, mas todo mundo da empresa sabia o salário do outro, né? E quando eu cheguei no Brasil, que eu fui trabalhar na Michael Page, eu revelava meu salário para as outras pessoas e me senti sozinho. Falei, pô, só eu tô falando do meu salário, ninguém tá me falando de volta, né? Então essa história é super interessante para dizer do aspecto como que no Brasil a gente protege essa informação, mas a gente usa, né, quando convém para dizer estamos ganhando pouco, olha meu salário, olha como eu não estou gostando, olha como estão me remunerando mal. Eu percebo que é um tabu, e eu acho que até entrando na linha do Ducas, que ele falou um pouco das pessoas não falarem disso, mas elas falam no pior momento, né? Que é quando a gente está num ambiente onde a gente quer fazer a reclamação, onde a gente quer falar mal do chefe, ou quando a gente quer falar mal da empresa. Entra nesse momento o salário, né? Então, ele entra já na curva descendente do engajamento do profissional. Ali a gente consegue falar mais de salário abertamente. Normalmente, quem fala mais de salário é quem está mais desengajado com a empresa, tá? Quem está mais engajado talvez fale menos. Eu vou colocar uma pimenta nessa pergunta aí. E pedir aumento? Como que as pessoas têm levado isso? Isso tem sido um pouco mais confortável, mais comum? Eu vou, antes do pedir aumento, eu vou dar um pouquinho do parecer da porta de entrada da empresa. Ainda bem, por vários fatores, eu consigo hoje ter candidatos mais audaciosos no pedido da carta oferta. Assim, eles buscam, principalmente os profissionais de recursos humanos aqui, que eu estou falando de uma área um pouco específica, eles estão um pouco mais audaciosos porque eles sabem o valor, né? Então, eles sabem como funciona a política de remuneração das empresas também. Só que quando entra, né, essa questão de aumento salarial, ela se mistura com vários fatores, né? O medo de receber um feedback negativo, o medo de receber uma meta mais agressiva. Então, assim, tem vários fatores aqui que contribuem para que esse aumento de salário não seja pedido. Porque muitas vezes eu não estou preparado para ter essa conversa com o meu chefe, porque eu vou, né, pedir uma coisa e ele vai me dar 10 afazeres. Então, assim, é muito complexo porque a gente está misturando aqui o salário com a nossa própria motivação, com a performance, ou com a falta de clareza do que o chefe passou das metas. Quando a gente fala de remuneração variável, por exemplo, que é um tópico também super interessante, que a gente pode passar horas aqui falando, a remuneração variável ela é mais complexa ainda em muitos momentos, principalmente na área comercial. Porque quando a gente fala de remuneração variável, para botar um percentual um pouco mais agressivo, eu estou impactando no resultado da empresa. Então, a empresa vai ser mais cautelosa ainda. Então, tem algumas, por muito tempo trabalhando com marketing aqui, na área comercial de marketing, tem um teto que você estabelece de cliente que você não ganha um percentual a mais, você para ali, porque isso vai impactar um pouco no resultado que a empresa pode ganhar mais dinheiro também. Então, assim, eu acho que eu vejo uma abertura maior nas startups nascendo para se conversar de remuneração, mas nas empresas tradicionais ainda é muita mistura do que é remuneração do que é a motivação do profissional. Então, assim, se eu te falar que você precisa entregar mais para você ganhar mais, poxa, mas eu já estou entregando o suficiente, eu não quero ser mais explorado. É levado muito para esse direcionamento. Mas as pessoas estão falando mais no geral, mas ainda quando convém. Eu acho que a provocação que a gente faz é assim, a gente não tem que trazer só a questão de remuneração, a gente como gestor, para tentar botar o nosso profissional, a pessoa da nossa equipe, à prova de que ela está motivada. Não, às vezes ela quer ganhar mais porque ela quer continuar engajada no projeto da empresa que a empresa tem para ela. Então, assim, eu acho que tem um papel do candidato aqui também de saber ler um pouquinho dos cenários, mas do gestor de entender assim, não é porque a pessoa está me pedindo um aumento que ela quer explorar a empresa. Pelo contrário, ela quer se engajar mais ainda, ela quer se dedicar mais ainda, ela só tem as necessidades básicas dela que precisam ser atendidas. Legal. Deixa eu pegar esse gancho, Dedini. Por favor. Por que será que as pessoas têm medo de pedir, né? Até pegando um pouco do que eu comentei sobre a transparência e a clareza, né? Eu vou até fazer uma pergunta para você, Dedini. Posso? Pode, por favor. Se sua equipe vier todo mundo pedir aumento para você, você sabe, consegue sair da situação, lidar, por que que eu ganho aumento? Eu e o Gênesis aqui, a gente é da sua equipe, num papo de boteco, né, na passivo-agressivo, a gente nunca falou de salário, a gente foi tomar uma cerveja ali e ele confidenciou o salário dele, e até então tava tudo bem, eu achei que o meu salário tava bom. E aí eu vi que o salário dele tá um pouco maior que o meu, chego pra ti, Degini, falei, poxa, Degini, vi que meu salário não tá igual aos meus colegas, eu queria um aumento. Né? Não só diretamente para ti, tá, Degini? Meu ponto isso é claro para todos os gestores, para todos os líderes, né? Quando é possível dar aumento ou não é possível dar aumento? Quais são os critérios para a gente efetuar isso ou não? Tipo, no seu dia a dia como gestor, como é que é isso? Eu acho que o primeiro ponto que eu falaria é transformar essa discussão em uma coisa mais cotidiana.
Então, falar de remuneração, falar de aumento salarial e etc., não pode ser de ano em ano, com agenda marcada e tal. Tem que ser uma conversa mais fluida. Então, assim, eu acho que como gestor é importante você chegar pro teu funcionário e falar, cara, e aí, como que estão as coisas? Como que as suas finanças estão enquadradas? Tá legal? Poxa, você tá evoluindo, enfim, fazer esse papo com uma certa frequência. Por quê? Eu acho que remuneração, principalmente quando eu falo com o meu time, é uma composição de um monte de fatores. É uma composição do tempo de empresa daquela pessoa, é uma composição do tempo de experiência daquela pessoa, é uma composição do impacto que aquela pessoa tem dentro da Perfeito. corporação e tal. Então, eu sempre gosto de tangibilizar todas essas esferas para que a pessoa ela entenda. Às vezes, poxa, o Gênesis, no teu exemplo, né? O Gênesis tem um salário maior porque ele está há mais tempo na empresa, ele teve mais dissídio, por exemplo, ou eventualmente o Gênesis teve um resultado melhor no ano passado, então naturalmente ele recebeu um aumento salarial, enfim. Então eu sempre tento trazer um pouco disso. Mas no final do dia, para mim, o grande aspecto, né, daqui é assim. É, Se você tem uma conversa aberta sobre o tema remuneração com o teu funcionário, não deveria ser uma surpresa ele saber como você pensa ou como você raciocina e quais são os gatilhos para que você consiga ter um aumento salarial. Exato, exato. E assim, é mais simples para alguns gestores do que para outros, né? E vem pelo fato da gente, nem todos os gestores têm essa experiência, trabalham, né? Como você falou, poxa, o público que eu trabalho de recursos humanos, eles sabem quanto que o mercado paga, então é mais fácil porque eles têm essa informação, mas dependendo de um outro segmento já não é. Ele quer pedir ser exorbitante porque ele não sabe. Então, cada vez mais eu puxo para isso, né? Para não só a consciência do candidato, do colaborador, mas também das empresas de ter essa transparência, de municiar, como o Degini, né, falou, municiar o líder de como é que funciona, como é que você conversa, como é que você trata até um assunto que você pegou de saúde mental, né? Como é que você também investiga, você pergunta, você quer saber genuinamente da vida do seu colaborador. Isso não é para ser amigo do colaborador, mas se você sabe quais são os aspectos que fazem ele estar melhor. Aí a gente vai para aquela palavra que você trouxe, retenção, que eu gosto de usar engajamento. Eu, como líder, eu consigo engajar melhor, né? Porque eu sei, você fala, poxa, problemas financeiros, vai impactar o resultado dele. E não tem mais aquela história, como a gente estava falando, né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Eu divido o profissional e o pessoal. Não, o problema financeiro vai impactar. E é importante eu, como líder, como é que eu posso fazer? E às vezes não é nem dando um aumento. Mas olha, sabe que a gente tem aqui um empréstimo consignado com uma taxa menor, um investimento que a gente faz de benefícios. Ou eu tenho aqui uma assessoria, um EAP, que vai te suportar renegociar suas dívidas. Então, a gente, como empresa, às vezes a gente tem as ferramentas, a gente não traz para a liderança, e aí fica esse círculo aqui que o pessoal vai falar sobre dinheiro, sobre um problema, quando ele está no bar ali no happy hour. É isso aí. Ô, Gênesis, eu queria emendar uma pergunta interessante aí. A gente vive muitas vezes, né, como headhunter, a gente acaba muitas vezes, enfim, fazendo processo seletivo com os nossos clientes e na hora da negociação da proposta, o candidato é sênior e algumas empresas querem pagar menos para aquele candidato. Como que esse candidato ele pode mostrar o valor dele? Como que você trata essas situações? Eu É uma pergunta super interessante, porque ainda acontece com certa frequência, mesmo em posições mais sêniores, assim. Eu acho que a expectativa salarial do candidato no início do processo, ela tem que ser conversada ao longo do processo, mesmo, enfim, a gente fazendo uma oportunidade sem o headhunter no meio, sem a consultoria no meio, porque vai se transformando. Você começa exigindo X e você termina exigindo Y, e é natural que essa pretensão salarial vá mudar. Mas eu acho que vai muito do candidato hoje, quando ele perceber que durante todo o processo seletivo esse assunto está sendo pouco comentado, trazer esse assunto à mesa. Porque isso vai evitar uma frustração de ambos os lados no final do processo. Então, assim, o que eu aconselho, eu acho que acontece ainda, mas o que eu aconselho dos meus candidatos hoje é identificando o processo, o nível de responsabilidade, o nível de exigência da posição, para que isso seja comunicado verbalmente, que, olha, eu estou com uma pretensão, vocês acompanham essa pretensão, o que vocês acham disso? Quando tem um headhunter, uma empresa de consultoria de recrutamento no meio, a gente pode auxiliar nisso, mas é super importante que numa relação direta isso seja comentado o tempo inteiro, para que a gente evite frustração no final. Hoje, pagar menos para um candidato super qualificado, que você sabe quanto tem a sua pretensão, é gastar uma energia muito em vão, porque não é garantir só que esse candidato, eu já disse isso hoje, mas que esse candidato entre na empresa, que esse candidato fique na empresa. Tá? Então, hoje o índice de ofertas que a gente tem, que os clientes querem pagar menos e os candidatos aceitam por uma necessidade específica,
esse índice ele se transforma num índice altíssimo de saída do profissional depois da empresa. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de não fazer isso e fazer com que a pessoa venha confortável, vamos fazer, porque uma outra empresa vai fazer se a gente não fizer. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, o papo tá bom. Acho que a gente falou de muita coisa aqui, mas infelizmente o tempo é curto. A gente tem que fazer um wrap-up aí de tudo. Queria dar 2 recadinhos antes da gente fechar. Primeiro recado é, pessoal, entrem no site da Michael Page, michaelpage.com.br. A gente tem um novo estudo, Talent Trends, é o 2º ano que a gente faz. Nesse estudo a gente fala um pouco sobre insights, sobre diversidade e inclusão, SG, liderança. A gente explora um pouquinho mais dos temas que a gente permeou aqui. Esse é o recado número 1. E o recado número 2 é, não esqueçam de ativar o sininho lá no YouTube, no Spotify, do Entrevistas, né, o podcast da Michael Page, porque vocês vão receber toda notificação de novo episódio, etc. E vocês vão poder acompanhar esse material que é gratuito e rico em conteúdo para vocês e para vocês implementarem na vida pessoal e na empresa de vocês. Mas queria chamar os convidados para as considerações finais. Ducas, fala um pouco de, primeiro, como as pessoas conseguem te encontrar nas mídias sociais enfim, outros canais. Se você tem alguma dica de livro sobre esses temas que a gente discutiu, ou podcasts, enfim, deixo aberto para você dar suas dicas aí. Ah, legal. Bom, nas mídias sociais, principalmente LinkedIn e Instagram, Felipe Ducas, Felipe com I, né, F-I-L-I-P, Ducas, como se fosse o Lucas, só que com D de dado, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Podcasts, eu gosto de uma série, eu amo tecnologia, embora às vezes ela me pega um pouquinho, né, sou um profissional de recursos humanos, e tudo relacionado à inteligência artificial eu ando acompanhando. Acompanho muito os conteúdos da Startse, Synapse, enfim, coisas que eu gosto, que traz um pouco dessa visão. Eu vou dar uma contribuição também, final, como o Gênesis fez, falando do candidato, que a gente não falou, rapidinho aqui, como é que eu faço para pedir um aumento, né? Então, na minha experiência aqui, eu vou trazer o que deu certo para mim. Hoje, quando a gente olha startups, levar 10 anos ou 15 anos para você de sair de estagiário para diretor, às vezes pode ser muito tempo numa startup, mas numa empresa tradicional, isso é rápido, é pouco tempo. Então, eu saí da minha carreira de estagiário a diretor em 10 anos, e eu sempre olhava as referências, mesmo se não tivesse escrito quem são os profissionais referências, né? Quem tá entregando, quem todo mundo fala, o que esse cara faz, né? Então, perguntava, enfim, tentava aprender, entender. No final do dia, não precisava pedir aumento ou pedir alguma coisa que eu estava aprendendo com os melhores. Isso tá fácil, tá do nosso lado aqui, referências. Então, também com uma contribuição que eu queria deixar. Um livro, eu falei bastante disso, de comunicação, gestão e liderança. Eu gosto bastante, ele não foi escrito por ninguém de recursos humanos, que chama Gestão de Pessoas Não É com RH. Então, acho que isso dá para trazer como organização, como colaborador, como líder, como gestor. Tem alguns bons ensinamentos ali. Muito bom. Gênesis. Bem, vocês podem me encontrar no LinkedIn, Gênesis Fidelis, tá? Eu acho que tem muito conteúdo bacana que a gente já fez no site da Michael Page, tá? E uma recomendação que eu vou dizer, parece que todo mundo tá lendo isso, mas eu tô lendo A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, porque eu acho que vem muito nessa conversa que a gente tem, assim. A gente é um profissional, a gente vai falhar, a gente vai acertar, mas eu acho que é super importante a gente ser honesto com a gente mesmo na nossa carreira, assim. Eu acho que quando a gente reclamar, entender a nossa parcela de culpa, quando a gente reclamar, entender qual é a parcela de culpa do outro, porque é importante, porque muitas vezes a culpa não é nossa. Então eu diria que esse livro, eu acho que é um livro que está me inspirando ultimamente. Eu já fui até o final e voltei no início para ver se eu tinha entendido direito o livro. Eu acho que a temática é super importante quando a gente fala de vulnerabilidade aqui. Eu acho que é um pouco da temática desse livro. Acho que é isso, foi um prazer estar aqui, meu terceiro podcast. E eu estou super feliz em contribuir um pouquinho mais aqui com a visão do candidato, trazendo informações um pouquinho do que eu percebo em sala de entrevista. Muito bom, pessoal. Bom, vocês me encontram nas redes sociais aí no LinkedIn como Stefano Dedini, Stephano, né? O nome é um pouquinho difícil, mas lá vocês vão ter acesso a todos os conteúdos que a gente publica via page, que eu participo, enfim, que eu compartilho com frequência. Eu queria dar uma dica para vocês que eu acho também muito interessante, é um livro que eu estou lendo agora. Tem um autor chamado Jocko Willink, que é um ex-Navy SEAL, que, enfim, ele faz vários podcasts, podem procurar o podcast dele também. Ele tem um livro que chama Responsabilidade Extrema, que é o como você, como líder,
puxa a responsabilidade de tudo que acontece para você. Então, eu acho que esse é um convite para que todas as pessoas que estão assistindo esse podcast puxem a responsabilidade da carreira e da vida delas para elas e tomem o manche aí do seu crescimento, do aumento salarial e etc. Tá bom? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, toquem lá no sininho, YouTube, Spotify e fiquem ligados aí em todos os nossos conteúdos.